Let's go. I wake up to it. Como foi realizar todo esse desafio? Olha, foi um sonho, né, que eu realizei, que como a maioria dos sonhos, eles acontecem ou na dor ou no amor, né, através de uma dos dois caminhos. O meu foi na dor. Eu trabalhava aqui, era muito feliz com o meu trabalho, mas foi na crise de 2008, quando aconteceu a crise econômica, que começou aqui, né, e depois virou uma crise global, que a empresa que eu trabalhava fechou as portas, entrou em concordata e fechou as portas temporariamente. E eu me vi sem trabalho, sem emprego. Então, foi uma situação muito incerta, né, que eu passei, que eu nunca tinha passado na vida, mas eu sempre tive o sonho de ter o meu negócio, de ter minha consultoria, de ter minha empresa, mas faltava aquilo que falta para muitas pessoas, faltava coragem de dar aquele passo, sabe, de tomar atitude. E para mim, quando eu pensava, meu Deus, montar uma empresa aqui na terra do tio Sam é muito desafiador, é o que você falou mesmo. Mas aconteceu isso comigo, né? Da noite para o dia eu perdi o emprego, e durante esse meu emprego eu tive a oportunidade de fazer uma network muito boa, global, com fornecedores, clientes, clientes, fornecedores, distribuidores, né, da empresa que eu trabalhava. E quando isso aconteceu, eles continuaram me procurando, sabe? Isso eu acho que é uma coisa, um diferencial que nós brasileiros temos, que a gente dá o sangue, a gente dá muito sangue pelo que a gente faz, né? E eu fiz isso, sempre fiz isso, em tudo que eu trabalhei, em todos os projetos. Então, eu criei essa network muito grande, e o pessoal, as empresas, continuaram me procurando para o que eles precisavam, porque a empresa precisava, e eu continuei ajudando ali por um mês, mais ou menos. E depois, nesse espaço de um mês, de repente, me caiu uma ficha, e falei, gente, eu estou com um negócio aqui, um business no meu colo, e acho que agora está na hora de eu montar essa empresa. E foi quando realmente eu decidi abrir a minha empresa de consultoria, de marketing, e esses fornecedores, clientes, distribuidores, até a própria empresa que tinha sido fechada, quando ela voltou, ela se tornou minha cliente. Então é muito bom. Acho que os desafios fazem com que a gente, sabe, às vezes a gente é jogada, né? Eu fui empurrada, assim, eu falava, é agora ou nunca, porque agora eu perdi meu trabalho. O que eu vou fazer? Naquela época, 2008, desemprego foi para as alturas, e foi a oportunidade que eu vi, é o empurrãozinho que eu precisava, e foi isso. E a gente, quando faz uma coisa dessa, a gente percebe que a gente é muito mais do que a gente imagina. A gente, como imigrante, a gente sempre se sente um pouco inferior ao nativo, né? Por quê? Por questão da língua, questão da experiência, de como eles nos veem. Então, assim, a gente tem que escalar muito mais para chegar aqui no nível deles. Mas eu acho que o esforço vale a pena. Porque eu digo que aqui os Estados Unidos é um país da meritocracia, realmente, sabe? Você recebe aquilo que você faz. E muito cedo eu aprendi isso. Que quando fazia aquilo, sabe, você dá todo o esforço para conseguir um bom resultado, você faz um bom trabalho, você é reconhecido. E isso me motivava todos os dias. Então, eu sempre, mesmo que eu percebia, às vezes, que eu fazia mais do que quem trabalhava comigo, para aquilo, eu sabia que eu tinha que fazer mais. Eu sou imigrante, eu estava aprendendo a língua, né? Eu estava trabalhando numa indústria masculina total, eu mulher, então eu precisava de fazer mais. Eu acho que na vida a gente sempre tem dois caminhos, né? Eu podia estar ali sentada reclamando, ou falar, não, eu vou fazer tudo que eu consigo aqui e ver o que acontece. E foi esse segundo caminho que eu escolhi. E graças a Deus. Parece curioso, acho que é curioso essa trajetória assim, de uma brasileira fora do nosso país, mas aqui do Brasil eu tenho a impressão que acho que a maioria escolhe o caminho de reclamar, na verdade. Acho que a gente acaba escolhendo o caminho de reclamar, porque o que a gente mais vê de pessoas são pessoas de braços cruzados dentro das empresas, né? É natural do ser humano isso, né? Acho que é natural a gente reclamar ao invés de tomar uma atitude, ao invés de agir e de fazer sem esperar que o outro faça, né? Isso é uma coisa natural. Mas é aquilo que eu falei, quando a gente vê que a gente não tem saída, sabe? Ou eu fazia, ou ninguém vai fazer por mim, né? Ninguém faz por nós. Então, desde ali eu comecei a fazer o extra e eu comecei a perceber que nós brasileiros temos uma luz diferente. Nós somos mais criativos justamente pelas dificuldades que a gente passa no Brasil, pelos desafios, né, econômicos. Nossa economia é cheia de ups and downs, né? Então a gente está sempre ali
as empresas, né, o empresário brasileiro, a gente vive assim, no sufoco, é uma coisa, a gente tem que se adaptar muito rapidamente. Ao contrário, né, da economia americana, que é bem mais estável. Hoje em dia o mundo está instável, mas comparando as economias, eu diria que aqui é bem mais estável. Então, muito cedo também eu comecei a enxergar qualidades que nós temos comparada com os americanos. Então, eu comecei a usar isso como a meu favor, né? Que são os pontos positivos que nós temos. Agora, assim, você com uma trajetória, pelo que eu pude acompanhar e pelo tudo que você está contando, assim, uma trajetória de uma carreira de sucesso, com todos os seus desafios, encontrou seus caminhos, poderia, digamos, simplesmente curtir o seu sucesso, quietinha, mas resolveu criar conteúdo e compartilhar suas visões com o mundo. Por quê? Porque eu acho que o que é bom tem que ser compartilhado, né? Eu acho que que toda a experiência que eu adquiri trabalhando aqui, não só nos Estados Unidos, mas com essas empresas aí espalhadas pelo mundo, empresários de muito sucesso, em projetos, né, bilionários, eu trabalhei, liderei, e eu acho que é muita oportunidade que eu tive na vida, e eu acho que eu tenho a responsabilidade de compartilhar e não guardar para mim. E é uma coisa que me dá muito prazer, eu tenho paixão por compartilhar também. Então, eu acho que no meu caminho, durante a minha jornada, eu encontrei vários, eu chamo de anjos na minha vida, que foram mentores que caíram assim na minha vida de paraquedas e que, de uma forma ou de outra, me inspiraram muito, me ensinaram muito, me ensinaram a não desistir, né? Me ensinaram a buscar o meu porquê, a viver intencionalmente, a ter um propósito na vida. Então, assim, muitos me ensinaram. Então, eu tenho a responsabilidade de passar para frente aquilo que eu aprendi. E eu acho que é isso. Acho que a gente tem que compartilhar o que é bom. E por isso eu faço isso. Eu tenho uma outra curiosidade com o nome, sabe? Eu vou te fazer uma pequena confissão aqui, que eu já fiz já algumas vezes aqui no podcast. Quando eu comecei esse podcast, eu estava num momento um tanto estagnado da vida, sabe? Da carreira. Eu pensei assim, o que eu posso fazer para aprender coisas que eu gostaria de aprender, ainda não fiz, mas não tinha como investir alto em mentorias. Eu pensei, como eu posso conversar com a Ana? Vou criar um podcast, todo dia convido um profissional que eu quero aprender algo sobre ele, sobre a trajetória dele, e são mais de 300 episódios. Olha, é o podcast mais egoísta do mundo, tá, Ana? Que maravilha! Eu convido todo dia gratuitamente para aprender. Tem nada de egoísmo aí. Mas te digo assim, eu penso que o seu nome é óbvio e perfeito, Academia da Vida. Como é que você chegou nesse nome? Nesse nome, porque realmente, quando a gente começou a conversar aqui, eu falei que eu não vejo como separar a vida profissional da vida pessoal. Porque nós temos todos uma vida, a vida é uma só, né? Então, eu tenho duas vertentes, né? Que é o lado da carreira, da empreendedora, da executiva, mas eu tenho o lado da motivadora, da mentora, e eu falo de tudo isso, eu falo da vida, e a vida engloba tudo que a gente já falou aqui até agora, né? A carreira, como que eu enfrentei esses desafios do lado da carreira, o lado pessoal, como enfrentei os desafios morando num país novo, o que isso afeta né, mentalmente, pessoalmente. Então, eu falei, eu quero ter uma academia onde eu quero ensinar, eu quero mentorar as pessoas sobre isso, sobre a vida. Então, não existia palavra melhor do que vida para mim, porque é sobre isso que eu falo, é sobre a vida, sobre recomeço, superação, crescimento, obstáculos. Let's go. I wake up to a